Amém? Os irmãos acharam? 330. Quão grande és tu. Senhor meu Deus, quanto é maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos, do céu azul, de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando contém as matas e florestas, o passarinho alegre-nos a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito, quando eu meti em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar. Na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando em ti, Jesus vier em glória, e ao lar celeste então me transportar, adorarei, prostrarei para sempre, quão grande és tu, meu Deus, em te cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Amém. Aleluia, glória, glória a Deus. Amém? Só a graça de Deus nas nossas vidas. Só a graça do Senhor. Vamos cantar 169. A felicidade. Estou seguindo a Cristo no santo caminho que vai para o céu. Amém? Amém. Você está seguindo a Cristo? Amém. Aleluia. Fora de Cristo é tudo areia movediça.
Estou seguindo a Cristo, um santo caminho que vai para o céu. Passei por outros caminhos, mas felicidade não encontrei. Não tenho mais. Não tenho mais saudade desses caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudade, porque este mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo que hoje mora no meu coração. Antigamente eu via o mundo florido e cheio de cor, mas era fantasia e eu logo vi que não tinha valor. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudade, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo que hoje me mora no meu coração. No meu coração. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Nós vamos cantar mais um hino. Depois desse hino, o irmão Dário vai apresentar o seu hino. Amém? Depois desse hino, o irmão Dário apresenta o hino dele. 385. Quero que valorize o que você tem. Quero que valorize o que você tem. Aleluia. Aí as pessoas fazem tudo ao contrário. Valoriza a casa, valoriza o carro, valoriza as amizades, valoriza tudo, mas esquece de valorizar o que é de melhor. A palavra que não pode escorregar, diz o Nobrana, de dentro dos nossos dedos, não pode sair. Quero que valorize o que você tem. Você é o céu, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo do Senhor, desse céu complexo e superior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Esse é você. Ele está com você, o Espírito Santo se move em você, até o gemido aí você pode perceber e para enviar algo importante em você. Por isso levante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é o céu, você é alguém
dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ei, sabe você? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante exalta Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Aleluia. Pode me apresentar, senhor. Pode vir assim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Oh, Santo Deus da glória. Deus abençoe, irmãos. Amém. Um privilégio estar aqui na casa do Senhor mais um dia, né? Amém. Embora a chuva, nós estamos aqui, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi Deus quem me amou, me ensinou a amar. Por isso eu amo a Jesus. Aleluia. Eu amo a Jesus. Tu és o meu Rei, meu Senhor, Salvador da minha alma, da minha alma. Aleluia. Por isso eu amo a Jesus. Eu também amo, Senhor Jesus. Por isso eu amo. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero a Jesus, preciso da sua luz. Eu amo a Jesus. Aleluia. Nós amamos, Amém. nós amamos a Jesus. Nós amamos a Jesus. Amém, irmão? Aleluia. Aleluia. Bonito mesmo, cara. Muito bonito. Autoria do senhor, hein? É autoria do Mondar. O Mondar é compositor, pra você ver. Mondar é compositor, rapaz. Bonito, né, irmão? Cantar bem suavemente, né? Cantar muito bom mesmo. Deus abençoe Mondar. Deus possa dar mais inspiração para ele trazer esses louvores para nós aí. Sim, que o irmão Dário quiser, irmão, todos os cultos ele pode apresentar uma de sua autoria aí para nós aí. Amém? Amém? Muito bem, mas como eu não tenho inspiração para fazer letra, então eu tenho que cantar a letra dos outros, né? Então vamos lá então. Deus abençoe o irmão Dário, Deus abençoe a sua família. Muito bem, nós vamos cantar o Tu Me Amas. Eu que pensava ser forte, que ia com Jesus a
a morte. Eu que pensava ser forte, queria com Cristo até a morte. Eu que era um pescador, longe de mim era o meu Senhor. Mas um dia mudou toda aquela minha rotina de pescador de peixes. Eu fui chamado para homens pescar. E foi o tempo passando e aquele dia triste chegou. Vi o meu mestre sofrendo, eu não fiz nada, o galo cantou. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, tu conheces o meu coração. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, tu sabes tudo. Tu conheces o meu coração. Eu te amo. Há nos dias de hoje pessoas que negam a realidade. Dizem que amam Jesus, mas seguem de longe negando a verdade. Se essa pergunta tiver, olhe para dentro do seu coração. Olhe os olhos de Cristo, recebe a mim o seu perdão. Esta pergunta será a mais fácil de responder. Diga a Jesus, eu te amo, e Ele virá te reconhecer. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, tu conheces o meu coração. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, tu conheces o meu coração. Deus, tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, tu conheces o meu coração. Eu te amo. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus com mais um hino. E depois desse hino, o irmão recolhe as ofertas para nós, por favor. Também não está no inário, é o hino do outro lado. Não existe mais fim. E também os problemas aqui, o outro lado não tem. Graças a Deus por isso, né, irmão? Vamos louvar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Do outro lado não existe mais fim. Os problemas daqui, do outro lado não tem. O outro lado
Não existe mais dor e ninguém sem amor. Do outro lado não tem. Do outro lado, o princípio ao fim. Vamos ver ao subir para a glória de Deus. Do outro lado, vai ter festa de amor, com canção do louvor. Do outro lado é céu, do outro lado vai ser tão diferente. Divisão entre os crentes, do outro lado não tem. Do outro lado, as denominações, seus princípios e valores, do outro lado não tem. Do outro lado, o princípio e o fim, vamos ser a subir para a glória de Deus. Do outro lado, vai ter festa de amor, com canção de louvor. Do outro lado é céu, do outro lado, o princípio e o fim, vamos ver a subir para a glória de Deus. Do outro lado, vai ter festa de amor, com canção de louvor. Do outro lado é céu. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças ao bom Deus. Aleluia. Graças a Deus. Jesus Cristo é o nosso Deus. Amém? Nada melhor do que louvar o Senhor. Se da boca do homem saísse sempre o nome do Senhor Jesus Cristo, nós teríamos menos enfermidade, menos problema, menos discussão, teríamos menos desavenças, se de toda a boca do homem proferisse o nome do Senhor corretamente. Pronto, corretamente. Aleluia. Vamos orar, vamos também orar pelos irmãos, orar aqui na frente aqui. Sem orar por essa primeira parte, agradecendo a Deus por essa parte, logo nós entraremos na palavra. Os nossos olhos fechados. Amém. Graças a Deus. Agora nesse momento levar nosso pensamento a Deus e agradecer essa oportunidade de estudar nessa Aleluia. Glória. Fala com o nosso Deus nesse momento e agradecer a Deus. Senhor, Pai. Deus amado, querido Pai celestial. Aqui, Senhor, nós reunimos o Teu nome, Deus, nós louvamos, nós amamos para estar aqui, Pai. Nós damos o chuva, nada, Deus, para estar aqui. Isso é um grande privilégio que nós temos nessa noite, Pai. Ouvir a palavra, louvar o Senhor e agradecer o Teu nome. Amém, Senhor. Porque, meu Deus, nos temos que livrar de todo mal, para que nós possamos estar aqui, pela graça, essa fé poderosa, nós possamos estar caminhando nesse caminho, meu Deus, de verdade. Meu Deus, que só abençoa cada irmão, Senhor, Pai, e esses irmãos, Pai, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Essa fé desse Abençoa, está aqui, Senhor, meu Deus, nossos irmãos, Pai, abençoa os pedidos do coração, da alma, força e aumentando a fé, para que oh Deus, bendito Deus eterno, para que nada obrigado, Senhor.
Nada me tirar, meu Deus, da tua presença. Obrigado. Que o Senhor, meu Deus, Mais esse fortaleça dia, cada vez mais esse momento, mais essa fé desse, mais esse culto. cada um que tem uma fé na tua Abre as portas, Pai, que o para aqueles que Senhor estão vai desempregados. cada vez mais. Aleluia. Porta, meu Deus. Glória a Deus. A saúde, meu Deus, para Sim, o homem, Senhor. Pai, está caminhando. Prospera a vida de cada um. Pai, alcançando. Aleluia. Meu Deus, Glória a Deus. Deus. Louvado seja o O Senhor Senhor. deixa botar na mesa. Obrigado, Deixa botar, meu Deus Santo. Aleluia. Jesus, Aleluia. Glória, glória, glória. que eu possa trabalhar. Sim, Mas meu eu Deus. onde, meu Deus, procuro do emprego, meu Deus. Glória. Porque o Senhor é o Deus. Aleluia. Estou posso, meu Deus, mas colocando as minhas portas. Sim, Senhor Jesus Cristo. Meu Deus. Aleluia. Meu Deus, que o Senhor vir prosperar, meu Glória, Deus, glória. saúde de cada irmão, Pai, graciosa. Eu posso continuar caminhando, Pai, com essa fé. Sim, meu Deus. Deus amado, Jesus, essa noite, nós louvamos a Deus, tua palavra, que não vai sair daqui. Nossa, meu Deus, seja Pai, eu sei abençoado, cheio prosperar da graça, na tua presença, Senhor. olhos, Das mãos, Pai, seguindo, possam ser e abençoados. todo mal, Deus, vamos ser afastados do nosso caminho, Poder da tua palavra. do Senhor, Abençoa, Senhor. Deus abençoa para o céu, leva a palavra nessa noite, Glória. Deus, eu falo, Amém. cada um vai ser alimentado com Amém. em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bem, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos. Amém. Vamos ler as Escrituras no livro de São Lucas. Eu quero destacar aqui a mesma Escritura que nós lemos ontem no culto na região do PTB, lá no bairro Cruzeiro, na rua Lorena ali, na casa da irmã Eliane. E, por sinal, foi um culto abençoado. Amém. Muito abençoado mesmo. Ali no bairro Cruzeiro, na mesma rua onde mora o nosso irmão Roberto, que congrega conosco aqui. E assim, o irmão Roberto está trabalhando pelas famílias, e nós já tivemos um culto ontem, e fomos ricamente abençoados. Amém. São Lucas, capítulo 13, verso 22. Lucas 13, verso 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar, isso quer dizer quando a graça terminar, quando o trono começar a ficar vazio, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, cerrar é fechar, não é cortar não, tá? Cerrar é fechar a porta, e começares a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, vejam bem, eles começarão a colocar as suas razões por estar ali dentro. Não, nós merecemos estar aí dentro porque temos
comido e bebido na tua presença. Isto é, quando nós vamos comer, nós agradecemos em teu nome. Quando nós vamos ceiar, eu tenho ceiado, eu tenho bebido, eu tenho comido pão na tua presença, eu tenho ouvido a palavra na tua presença. E tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro, ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Senhor Deus, aqui temos a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Senhor, não temos palavras para expressar a nossa gratidão ao Senhor por nos dar esse momento oportuno, porque nós sabemos que a porta ainda não se cerrou, a porta ainda não se fechou. E por isso nós estamos aqui nessa noite, agradecendo o Senhor nesse momento mais do que oportuno, porque estamos aqui usufruindo das bênçãos do Senhor, cantando, salmodiando, louvando, ouvindo, pregando, congregando e tendo companheirismo uns com os outros, através da tua santa e gloriosa palavra. Abençoe nossos irmãos e irmãs, e que essa palavra possa ser de ajuda aos nossos corações, e que abençoe a leitura da tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, os irmãos podem se assentar. Louvado seja o Senhor. Amém. Muito bem, irmãos. Eu queria dar uma nota para os irmãos que a ceia, dia de Santa Ceia, existe uma preocupação, deslocação, preparar mais cedo, arrumar mais cedo, para poder chegar na hora, pegar condução, pegar van e tudo. E eu pensei que talvez não os novos, os jovens, talvez não tenham esse tipo de dificuldade, mas os mais velhos sempre têm. E também outras dificuldades também, que eu não vou relatar. Vou relatar essas. E aí eu pensei que era melhor a gente colocar permanentemente aqui a Santa Ceia. Isto é, nós vamos escolher um dia do mês, da semana, para estabelecer a Santa Ceia. E eu verifiquei e observei dentro do cronograma das pregações, dos dias de culto, e eu vi que dá aqui no Alterosa, aqui no Tabernáculo Alterosa, dá para fazer, dá para entregar a ceia, fazer culto de comunhão, todo terceiro domingo de cada mês. Amém? Todo terceiro domingo de cada mês. Então, todo terceiro domingo de cada mês será a Santa Ceia, a ceia do Senhor, aqui no Alterosa. Amém? Começando às 18h30. 18 horas e 30 minutos. Quando o horário normal voltar, o horário de Brasília voltar normal, aí nós começaremos às 18 horas. Amém? Mas, enquanto o horário de verão estiver em vigor, será às 18h30, todo terceiro domingo de cada mês, a Santa Ceia aqui no bairro Alterosa, aqui em junção com o Cruzeiro do Sul, no Tabernáculo, a Voz de Deus. Amém? Então, estou falando, repetir 2 vezes para os irmãos não decorar. Mas que dia o pastor falou mesmo? Falou, mas eu esqueci. Então, vou repetir novamente. Todo terceiro domingo de cada mês, às 18 horas e 30 minutos. Amém? Aqui no Alterosa, no Tabernáculo, a Voz de Deus. Amém? Muito bem.
Nesta noite eu quero falar sobre identificando-se com a palavra. Identificando-se com a palavra. Porque se Deus conhece tudo e sabe tudo, porque Ele disse 2 vezes que não sabia quem eram essas pessoas? Se Deus conhece tudo, conhece todos, se Deus conhece tudo e todos, quem são e quem não são, o que são e o que não são, porque Ele disse que não conhecia tais pessoas. Porque Ele disse que eu não os conheço. No versículo 25 de São Lucas 13, o Senhor Jesus está falando exatamente de 2 fatores importantes. Porque um fala da porta da graça, quando se fecha. E o outro fala do julgamento. Porque no julgamento, presta atenção, se você pegar Mateus 25, falando-se da parábola das 10 virgens, você vai ver que 5 eram prudentes. Você não deve nunca, jamais esquecer que são virgens. Virgens na palavra. A parábola das 10 virgens não tem nada a ver com nenhuma denominação. Não tem nada a ver com a batista, metodista, presbiteriana, pentecostal, porque elas não são virgens. Elas não são virgens. Elas são mulheres, igrejas, que saíram de outra igreja, nascidas de outra igreja, de uma denominação. E o fruto de uma denominação é organização. E se é organização, nega a palavra. Por si só já não é virgem. Quem está entendendo, irmãos? Não é virgem. As 10 virgens está falando de virgens na palavra. Virgens na palavra. A Bíblia diz que as filhas da prostituta são meretrizes. Como que uma meretriz é virgem? Vai numa zona de meretriz aí e vê se essas mulheres que trabalham no prostíbulo são virgens. Uma meretriz não é virgem. A mãe das prostituições, a mãe das meretrizes, Roma, pelas quais gerou filhas, e por sinal leva o nome de blasfêmia, tem nome de blasfêmia. E, no entanto, Paulo diz aos Coríntios, capítulo 6, se não me engano, que aquele que se ajunta com uma meretriz, faz-se um corpo com ela. Então descarta a possibilidade de Mateus 25 ter alguma denominação ali. Porque ali é virgens da palavra. Amém, irmãos? Virgens puras da palavra. Pelas quais dedo nenhum doutrinário, dedo nenhum de teologia, dedo nenhum de dogma e credo tem se infiltrado nela. Por isso que é chamado de virgem. Só que, na palavra das 10 virgens, 5 são prudentes e 5 são loucas ou nércias. Por que nércias? Por que loucas? As nércias são aquelas intransigentes. As nércias é aquela que tem o conhecimento, mas deixa de aprimorá-lo. É aquela que tem a revelação, mas não caminha em cima dela. Nércia.
Inércia no sentido prático de dizer muito devagar com as coisas de Deus, muito devagar com as coisas concernentes a Deus. E, no entanto, ela tem a palavra, no entanto, ela recebeu o profeta, no entanto, ela viu o clamor. Claro que ouviu. Aí vem o esposo, e as 10 levantou. O esposo é quem? O esposo é a mensagem da hora. Aí vem o esposo. À meia-noite ouve-se um grito. Aí vem o esposo. Quem é que fala isso? O mensageiro que está na terra. O mensageiro do último dia, na última era, está na terra, proclamando a mensagem. É a última mensagem, é a última palavra, é a última mensagem na dispensação dos gentios, é na última era, o último mensageiro, a última mensagem. E na última vigília da noite, é quando o noivo vem. E ele vem na última era. E na última era está aqui o mensageiro na terra. E o mensageiro na terra vem com uma voz, a voz de alarido, dizendo: aí vem o esposo. Amém, irmãos? Amém. Aí vem o esposo, porque Deus vem através de um profeta. Então observe bem que as 10 se levantam. Elas se levantam para encontrar com a palavra revelada, com a mensagem. E, no entanto, as 5 prudentes, elas entram no reino de Deus porque estão prontas. Enquanto que as 5 nécias não entram, porque lhe falta azeite. Então dá a entender que quem tem o Espírito Santo está pronto. Quem não tem, não está. As que estavam cheias do Espírito Santo, vigiando sua vida, observando sua vida na palavra a cada dia, a cada hora, observando o que fala, o que vê, o que veste, o que deixa de fazer, vigiando sua boca, vigiando seus olhos, os sentidos voltados para a palavra. Essa estava valorizando o que tinha, como nós acabamos de cantar. Quero que valorize o que você tem. É o Espírito Santo. Amém? Enquanto que a outra, a virgem Nécia, que é virgem na palavra, mas não estava cheia do Espírito Santo. Tinha conhecimento da Bíblia, tinha conhecimento do batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo, tinha conhecimento de que Deus enviou o profeta, tinha conhecimento do lava-pés, do pão ázimo, do vinho, tinha conhecimento do que é as eras da igreja, tinha conhecimento de que Deus enviou o profeta, mas só tinha conhecimento disso. E não se preocupou em encharcar com isso. Não se preocupou em encher mais disso. Quem está entendendo, irmão? Não se preocupou, porque essas virgens nécias batiam no peito e diziam: não, Deus me escolheu, eu sou revelado e está bom demais. E aí pensa que por ser um revelado, pode fazer qualquer coisa, pode falar qualquer coisa, vestir qualquer coisa, ir em qualquer lugar, ficar em casa em dia de culto, quando tem culto, ao seu bel prazer. Não, esse é um tipo de virgem nécia. A virgem prudente não age dessa maneira. Quem está entendendo, irmão? A virgem prudente não age dessa maneira. Então observe que quando a porta fecha, quando o pai de família se levantar, isso quer dizer, quando o trono ficar vazio, porque enquanto está ali no trono fazendo intercessão, ainda há graça, ainda há misericórdia. Isso quer dizer que o trono ainda está banhado de sangue. Mas na hora que o sangue for limpado dali, então aquele mesmo trono significa que ele se torna um tribunal de juízo. Agora não. Agora, com ele sentado lá fazendo intercessão, aquele trono é um trono de intercessão, é um trono de misericórdia.
Então, um trono de misericórdia. Mas quando ele se levanta, não muda o trono, é o mesmo trono. Só se converte agora o trono de juízo. Quem está entendendo, irmãos? Não muda de trono, é o mesmo trono. Só converte para o trono de juízo, de julgamento. Então, quando se fecha a porta se fecha, aqueles que ficam para trás percebem que algo aconteceu, aqueles que ficam para trás, que vão ter que enfrentar a grande tribulação, que vai ter que enfrentar um dos tempos mais terríveis que a história humana já viveu sobre a face da terra. Porque a Bíblia diz que o que está para vir, em tempo algum, em era alguma, já viveu homem. Quem está entendendo? Amém. A Bíblia diz que o que está para acontecer na grande tribulação, em momento algum nas outras eras passadas, já aconteceu. Por isso que chama de grande tribulação. Então, quando esses que ficam para trás, quando a porta é fechada, vão ter que enfrentar a grande tribulação. Vão ter que enfrentar o Concílio Mundial de Igrejas. Vão ter que enfrentar o Concílio Ecumênico de Igrejas, que eu vou dar poucos detalhes aqui, porque senão sai da linha. Vão ter que enfrentar tudo. Então, quando o Espírito Santo, que está aqui na terra, que está acompanhando a Virgem prudente por todos os lados, porque o Espírito Santo está aqui na terra. Em quem? Está na Virgem prudente. A Virgem prudente que consegue manter no meio do caos, no meio da impiedade, no meio do pecado, no meio de uma sociedade tão corrupta, manter a sua vela acesa. Quem está entendendo, irmãos? Manter a sua lâmpada acesa. O Espírito Santo ainda está na terra. Aonde? Está na Virgem prudente. Aquela que está com as suas lamparinas acesas. Aquelas que têm dentro de si o Espírito Santo e permanece pela palavra, por a palavra, fica ao lado da palavra, pode levantar questões na humanidade, questões na sociedade, situações na igreja, e ela permanece a mesma coisa. Amém? Enquanto que a virgem Nécia se estradaça por qualquer coisa. Enquanto que a virgem Nécia, uma chuvazinha tira ela do culto, uma dorzinha de cabeça tira ela do culto, uma visita tira ela de ir na Santa Ceia, e assim vai. Você sabe o que eu estou falando, não vou entrar em detalhes. A virgem prudente, não. A virgem prudente, ela está preocupada apenas em que sua lâmpada não se apague. Mas para que a lâmpada não se apague, é necessário que existe azeite. Quem está entendendo, irmãos? É necessário que ela tenha azeite. E o que é o azeite? O azeite é o Espírito. E como é que você obtém esse azeite, que é o Espírito Santo? Por meio da palavra. Amém, irmão? Se você não obtém o Espírito Santo, que é o azeite, por meio da palavra, vindo no culto receber a palavra, você em casa vai receber outra coisa. No meio dos seus colegas vai receber outra coisa, na sociedade vai receber outra coisa, com seus amiguinhos vai receber outra coisa. Você está recebendo outras coisas que no momento deveria estar recebendo o Espírito Santo por meio da palavra. Os irmãos estão entendendo? Então, o Espírito Santo está aqui caminhando por meio das virgens prudentes. Você sabe o que é prudente? A palavra prudente vem da palavra prudência. Prudência. E a palavra prudência torna-se um monte de significados, nas quais é ficar atento, vigilante, sóbrio. Vocês estão entendendo, irmãos? Jesus até fez menção disso, comparando a víbora, a serpente, vamos dizer assim, né? Ser prudente. Vejam bem. Então,
tem que estar sempre prudente. Mas por que é chamada de virgens prudentes? As virgens prudentes, elas têm um trabalho de permanecer com as suas lamparinas acesas. Quem já viu aquela lamparina antiga? Quem já viu? Nós chamamos lá no interior de candeeiro. Candeeiro, não é assim? Aí tem um pavio em cima, correto? Tem um pavio em cima. Aí tem um candeeiro que é feito de um fundo de uma lata de óleo, alguma coisa desse tipo, né? E lá dentro eu colocava o querosene. E aí aquele pavio vinha lá embaixo, e o pavio seco ficava aqui em cima. O pavio que ficava cá dentro do recipiente, ele tinha que ficar úmido, tinha que ficar molhado. O que fazia este pavio de cima estar sempre aceso? Porque a umidade de cá, de baixo do pavio que estava inserido no querosene, mandava um certo carbono, sei lá como é que chama o nome, lá para cima. E por isso ficava sempre acesa. Mas à medida que o querosene ia sendo sugado por causa do fogo, ela ia acabando. Agora, se o querosene acabar, o que você tem? Você tem um pavio que está apagado e um candeeiro. O que adianta no escuro ter só o pavio e o candeeiro? Se não tem o querosene para poder acender. O que adianta? O que adianta ter a mensagem, ter a Bíblia, ter igreja, ter pastor e não ter o Espírito Santo para manter você aceso? Amém, irmão? Não adianta nada. Então, o trabalho das virgens nécias é manter o pavio aceso. Hã? Virgem prudente. Eu falei o quê? Nécia? Corta. Então, o trabalho das virgens prudentes é manter o pavio aceso. Manter o pavio aceso. Manter o pavio aceso. Mas aonde está este recipiente? Onde está esse azeite? Porque se o pavio está lá em cima aceso e o resto dele está cá embaixo, alguma coisa tem que gerar essa força. Tem que ter algo lá dentro de você emanando isso. Amém? Então tem que ser igual Paulo disse: não sou eu, é Cristo que está em mim. É o Espírito Santo lá dentro. Então, as virgens prudentes, depois de ter ouvido a voz do alarido, depois de ter ouvido o clamor, eis aí vem o esposo, elas se preparam. Ela é a mesma que ouve a voz de Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu, e não sejas participantes em seus próprios pecados. Ela então se preserva ao máximo para continuar não somente com o Espírito Santo, mas virgem, não deixando que dogmas e credos e doutrinas e ismos entrem sobre ela, porque quando um credo, um dogma e um ismo vem, ela deixa de ser pura, deixa de ser virgem. Amém? Então ela trabalha nos dois lados. Por um lado, mantendo virgem na palavra, e por outro lado, mantendo sempre acesa a vossa lamparina. Por que, pastor, tem que manter acesas as vossas lâmpadas, adereçadas e acesas? Por quê? Porque nós vivemos na última era, e a última era é a era mais negra de todas as eras. A última era é a era da apostasia, é a era da igrejologia, é a era da doutrinação. Doutrinação nas universidades por causa de idealismo, doutrinação nas escolas por causa de idealismo, doutrinação nas igrejas por causa de certos segmentos.
é a era da doutrinação, é a era da escuridão das trevas doutrinárias. E se você é uma virgem prudente, pura na palavra, você brilha nessa escuridão. Amém? Então, essas pessoas que de um certo modo está envolvido com a igreja, está envolvido com a mensagem, está envolvido com a Bíblia, está envolvido no tabernáculo, está envolvido na ceia, nos dízimos, nas ofertas, nas campanhas, nos encontros, de uma certa maneira elas dão a entender a Jesus que elas estão identificadas com alguma coisa nesse sentido. E diz, mas Senhor, por que ficamos para fora se nós participamos dos encontros, comemos na sua mesa? Estão entendendo, irmãos? Por que ficamos para fora? Onde o Senhor estava, nós estava. Praça, quando para ouvir o Senhor. Comíamos na vossa presença, na presença do Senhor. E por que nos deixaste de fora? Jesus disse, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Como não conhece? Como não nos conhece? Vamos seguir a pergunta. Lucas capítulo 13. Então, depois de ser rejeitado na primeira resposta de Jesus, eles entram na segunda resposta, no versículo 26. Então começareis a dizer. Nesse momento, começarão a colocar para fora os fatos que eles fizeram. As obras. Como no dia do julgamento. Ah, mas eu preguei nos presídios, eu preguei nas praças, eu preguei no hospital, e fui isso, eu preguei em teu nome, expulsei em teu nome. Jesus disse, eu não vos conheço, afastai-vos de mim, vós praticantes de iniquidade. Aí eles começaram a alegar situações pelas quais dão a entender que Jesus não quer reconhecer. Então começareis a dizer, mas temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas ruas, nossas ruas, isto é, igrejas. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim. Mas se Jesus é Deus e conhece todos, e conhece a todos, por que ele disse que não conhece esses? Você sabe por que Jesus disse isso, irmãos? Claro que Jesus é Deus, claro que ele conhece tudo e todas as coisas. Ele disse isso porque essas pessoas não se identificavam na palavra. Principalmente na doutrina dos apóstolos. Quando Jesus disse, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, não é que ele não conhecia quem era, ele conhece todas as coisas. Ele estava, apartai-vos de mim porque vocês não se identificam com o que foi prometido, com o que foi pregado, com o que foi ensinado. Vocês se identificaram com seus credos e dogmas, arrazoamentos e ismos e tudo isso, mas vocês não se identificaram com a própria revelação. Estão entendendo, irmãos? Na mensagem, não te estribe teu próprio entendimento, diz o irmão Brana, não será requerido de você, naquele grande dia, o quanto a conhecimento você acumulou na Bíblia. Não será reconhecido de você o quanto você leu dela. Não será reconhecido de você o quanto de você recebeu da mensagem. Será reconhecido, será requerido de você o que você fez com a palavra que estava na sua mão. Vocês estão entendendo, irmão? É isso que será. Então, se a pessoa não é reconhecida aqui dentro, claro que vai ficar lá de fora. Correto, irmão? Claro que irão ficar lá de fora. As próprias igrejas, denominações, elas mesmo, antes que chegue o julgamento, já estão declarando que vão ficar para de fora.
Já estão declarando que irão ficar lá de fora. Por que, pastor, o senhor disse isso? Você tem que ter muita autoridade para falar isso, porque o senhor está passando no lugar de Deus. Não estou. Agora mesmo elas se identificam que parece que vai ficar fora. E vai ficar e vai ter que enfrentar o trono branco, porque não se identifica com a palavra. Eu pergunto, a denominação trinitariana se identifica com o Deus dos apóstolos? Se identifica com o batismo dos apóstolos? Se identifica com a Santa Ceia dos apóstolos? Se identifica com a doutrina dos apóstolos? Então pronto. Já está anunciado. Estão entendendo, irmão? Já é um julgamento pré-anunciado. O que tem que ser feito, pastor, para que isso não aconteça? De volta à palavra original. Amém, irmão? De volta à palavra original. Vamos tirar de nós todo conceito, todo pleito doutrinário, toda razão humana, toda teologia. Vamos sacudir isso em nossas vidas. Tudo que eu pensava que era certo, vamos pegar aquilo que foi revelado, a palavra de Deus. Vamos pegar o achismo, aquilo que você acha, porque existe muito achismo hoje. Eu acho, mas eu acho. Existe muito achismo hoje. Igreja que acha aquilo, igreja que acha aquilo, mas nós achamos que achou nada, você foi perdido. Tem muito achismo hoje. Tem que tirar toda essa roupagem e aceitar a palavra e se identificar com a doutrina apostólica. Amém? O irmão Branham, uma vez, ele falou assim, sobre o julgamento. Ele falou assim, no dia do julgamento, presta atenção no que eu vou dizer. O irmão Branham disse assim, no dia do julgamento, se Deus fosse julgar o mundo baseado em uma doutrina de uma igreja, qual igreja ele escolheria? Suponhamos que Jesus fosse julgar o mundo pela doutrina da Igreja Católica. Todas estariam perdidas. Vocês estão entendendo, irmãos? Se ele fosse usar a doutrina da Igreja Católica, todas estariam perdidas. Aí Jesus decide, não vou pegar a doutrina da Igreja Católica, vou pegar a doutrina batista para poder julgar as outras. Então todos os restantes estariam perdidos. Não vou pegar a doutrina batista, vou pegar a doutrina adventista. Então o restante estaria tudo perdido. Não vou pegar a doutrina adventista, vou pegar a pentecostal. Então o restante estaria tudo perdido. Não vou pegar a doutrina anglicana. Então o restante estaria tudo perdido. Não vou pegar a doutrina assembleana. Jesus não vai julgar ninguém por doutrina de igreja nenhuma. Ele não tomará o credo, o dogma, a doutrina que uma igreja pela qual se identificou com ela. Quando uma pessoa diz assim, eu sou adventista, ele está querendo dizer o seguinte, eu me identifico com a doutrina adventista. Quando a pessoa diz assim, eu sou batista, ele está dizendo o seguinte, eu me identifico com a doutrina batista. Quando ele diz, eu sou pentecostal, eu me identifico com as maneiras e formas pentecostais. Eu sou católico, eu me identifico com as imagens, com isso, com aquilo outro. É verdade. Com o Papa. Não, mas se alguém se levantar e se pôr de pé, dizer, eu sou cristão, amém, irmão? Ele vai ter que se identificar com Cristo. Ele vai ter que se identificar com Cristo. E Cristo é a palavra. Amém, irmão? E Cristo é a palavra. Então quando Jesus disse, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Isto quer dizer, vocês não estão identificados com a palavra.
Não se identifica com Paulo, não se identifica com Pedro, não se identifica com Tiago, nem com João e nem com os demais apóstolos. Os irmãos estão entendendo? Então, o que Deus irá fazer então no julgamento? O que Deus irá fazer? O que Jesus irá fazer? Jesus irá tomar a Ele mesmo, pois Ele é a palavra. Amém, irmãos? Ele é a palavra. E o mundo, diz a Bíblia, será julgado por Cristo, e Cristo é a palavra. Segundo o Evangelho de Paulo, Romanos 2,16. A Bíblia diz que todos serão julgados segundo o Evangelho que Paulo pregou. Romanos 2,16. Naquele dia em que todos serão julgados segundo o meu Evangelho, disse Paulo. Então o que Jesus fará? Ele pegará a doutrina dos apóstolos. Amém, irmão? Pegará a Bíblia, pegará a própria palavra, pegará o fundamento e cravará no julgamento aquele fundamento. E se aquele fundamento foi fundado em areia movediça, porque Paulo disse, eu como sábio arquiteto, pus eu o fundamento. Vai vir outro depois de mim. Olha como é que edifica em cima do que edifiquei. Eu pus o fundamento. Virá outro e colocará o fundamento em cima do que eu coloquei. Mas olha como edifica sobre ele. Presta atenção, amém, irmão? Verifica se está de acordo com o que eu ensinei. Porque se a obra desse permanecer, terá louvor sobre ela. Se não, os irmãos, entendendo? Então todos serão julgados por Cristo, e Cristo é a palavra. Deus enviou cada mensageiro para as 7 eras da igreja, desde Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley e William Marion Branham. Cada mensageiro se identificou com a porção da palavra que Deus deu para ele em cada era. Não que cada mensageiro deveria ter toda a palavra. No caso de Lutero não tinha tudo. No caso de João Wesley não tinha tudo. No caso da era pentecostal não tinha tudo. Mas cada mensageiro se identificou com uma parte da palavra pela qual Deus distribuiu para cada era. E nesta era, Deus nos colocou aqui para receber a totalidade da palavra. Você vai ver lá nas bodas do Cordeiro, crentes que seguiram Lutero, que não precisaram crer em tudo que nós cremos agora. Você vai ver lá nas bodas do Cordeiro, crentes que seguiram a mensagem de João Wesley, que não tinha tudo o que nós temos agora. Porque Deus dividiu sua palavra para cada era, e cada mensageiro trouxe a sua palavra para cada era. Mas coube a nós está nesta última era para receber a totalidade da palavra de Deus. Porque ela foi restaurada. A restauração de toda a palavra de Deus. E se coube a Deus nos colocar aqui, nesta última era, para ter toda a palavra, Deus sabe muito bem que você pode obedecer toda ela no nome de Jesus. Amém, irmão? Porque Deus não te chamaria aqui para crer nisso se você não tivesse valor. Mensagem, o livro da vida do Cordeiro. Deus não traria você aqui para crer nisso se você não tivesse valor algum. E quando diz valor, está falando de combinações, está falando de fé que tem pelo no peito, como diz um branco. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Então, observe bem que nesta última era, Deus enviou um mensageiro que deveria reunir
todos os cabos soltos que ficaram durante as eras da igreja, que foram perdidos na era das trevas, quando a igreja católica dominou tudo. Levanta-se Lutero. Lutero não tinha toda a verdade, ficou cabos soltos para trás. Levanta-se João Wesley, pregando santificação. Não tinha toda a verdade, ficou cabos soltos para trás. Aí levanta os pentecostais. Não tinham toda a verdade, ainda ficou cabos soltos para trás. Mas chegou o tempo de Mateus 17:11 cumprir. Amém? Chegou o tempo de Apocalipse 10:7 cumprir. E Deus disse que restauraria toda a palavra nesse último dia. Toda a palavra que Paulo tinha, Pedro tinha, João tinha, seria restaurada nessa última era. Amém? Amém? Vê quão grande é a nossa responsabilidade. Você percebe o quão grande é a nossa responsabilidade? Você percebe agora quão grande é a responsabilidade? E você está enquadrado aonde? Em qual grupo? Nércia ou prudente? Você está enquadrado em qual grupo? Nércia ou prudente? Você ouviu a voz do alarido? Ah, sim, ouvi, pastor. Você ouviu o grito da noiva? Do noivo? Sim. Aí vem ele, está vindo. Esse é o mensageiro na terra gritando com sua voz do alarido. É a mensagem final. Ah, ouvi sim, pastor. Isso. Mas e aí? E depois de ter ouvido? E depois de ter alcançado? Recebesses vós já o Espírito Santo do Cristo? Atos 19. Recebesses o Espírito Santo depois que cresces? Disse Paulo. Esse negócio do Espírito Santo é difícil, Paulo. Nós nem sabemos o que significa isso. Pois é. Pois é. As pessoas não sabem o que é o Espírito Santo. E as pessoas têm uma ideia do que é o Espírito Santo. Então, a ideia de como receber o Espírito Santo. E você vai ver na Bíblia que houve imposição de mãos, recebeu o Espírito Santo. Você vai ver outras maneiras. Mas Paulo revelou a maneira de receber o Espírito Santo. Que está lá em Éfeso 1, versículo 13. Paulo revelou a maneira de receber o Espírito Santo. Também revelou em Atos 19. Recebestes vós já o Espírito Santo. Quando? Aí Paulo vem aos Efésios 1, 13 e diz: e a palavra que vocês ouviram, depois que ouviu, recebeu o Espírito Santo? Então, o Espírito Santo, nesta última era, nós recebemos através da sua palavra. Amém, irmãos? É o quanto você deixa ela entrar de você, que você está recebendo ela. Mas à medida que ela vem, você duvida um pouco, ela deixa de ser introduzida em você. Você deixa de receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é crer em toda a palavra. E depois disso, sai vivendo qualquer tipo de vida? Não. Receber o Espírito Santo é crer em toda a palavra. E depois disso, viver o que ouviu. Amém, irmãos? O problema é que as pessoas recebem palavra, e palestrantes, e pregadores, e grandes pregadores, recebem palavra, mas não vivem nada de receber. Receber o Espírito Santo é receber a palavra. Depois disso, viver o que ouviu. Amém, irmãos? Viver o que ouviu. Ao ponto de nós, nesta carne, ser transferido para essa Bíblia e ser chamados, que coisa, né? Para Paulo chamar a igreja de epístola viva, não é fácil, né? Você sabe o que significa epístola? Epístola é uma carta. E Paulo disse: vós sois epístolas. Vocês é uma carta ambulante. Uma carta andando para cima e para baixo. Vocês são epístolas vivas.
cartas lidas por todo mundo que passa, está lendo. Amém, irmão? Esse é crente mesmo. Esse é um cristão mesmo. Esse é um cristão. Esse teme a Deus mesmo. Essa teme a Deus. Este casal é de Deus mesmo. Esta família está debaixo da graça mesmo. Esta família tem temor de Deus mesmo. Este irmão teme a Deus mesmo. Este irmão é um cristão mesmo. É quando o mundo dá testemunho de você, a carta está sendo lida. Amém, irmão? A carta está sendo lida. Então observe que o crente deve se identificar na palavra. O cristão deve se identificar com o Espírito Santo, pois ele é o sinal. E o Espírito Santo se identifica a si mesmo pela palavra e na palavra. Romanos 2,16, Paulo disse que há de chegar um tempo em que todo mundo será julgado segundo o seu evangelho, no dia em que Cristo irá julgar o mundo segundo o seu evangelho. No dia do juízo. Então, observe bem que o crente se identifica na palavra, o cristão se identifica com o Espírito, pois o Espírito é o sinal, e o sinal é uma identificação. Então, observe bem que o Senhor Jesus disse para essas pessoas: eu não vos conheço. Talvez vocês podem ter sim, talvez vocês podem ter comido comigo na minha mesa, talvez vocês podem ter bebido da minha água, sim, talvez vocês podem ter comido da minha comida, sim, talvez vocês tenham ouvido sim na praça, mas na verdade eu não vos conheço. Vocês estão entendendo, irmãos? Não vos conheço. Isso quer dizer que não havia nenhuma identidade, nenhuma identificação com a Bíblia, com a palavra e principalmente com a doutrina dos apóstolos. Vocês estão entendendo, irmãos? Por quê? Porque a doutrina dos apóstolos hoje é mais rejeitada do que aceitar Jesus. Sabia disso? Existem mais pessoas aceitando Jesus do que aceitando a doutrina dos apóstolos. E eu não posso aceitar um e rejeitar o outro. Como é que eu posso aceitar Jesus e rejeitar a doutrina dos apóstolos? E o que as pessoas mais fazem hoje é aceitar Jesus, mas rejeita a doutrina dos apóstolos. E eles não entendem que não é aceitando Jesus que passa no julgamento, é passando pelo fio da palavra, da doutrina que passa. Amém? Vocês estão entendendo? Não é chegar diante dele, mas aí tem o senhor, você não lembra não? Tirar até uma fotinha. Eu tenho uma fotinha lá em casa quando eu aceitei Jesus. Tirei uma foto lá, no dia que eu batizei. O senhor não viu não? Não é esse tipo de identificação que eu quero. Eu quero que você esteja aqui dentro, baseado na palavra. Vocês têm que estar identificados aqui com o que Paulo pregou para as mulheres, com o que Paulo pregou para a Santa Ceia, com o que Paulo pregou para os ministros, com o que Paulo pregou para as donas de casa, para o que Paulo pregou para os jovens, para o que Paulo pregou para os presbíteros, para o que Paulo pregou sobre as mulheres vestirem decentemente, para o que Paulo pregou sobre as mulheres na posição na igreja, para o que Paulo pregou sobre a divindade de Cristo, que Ele é o próprio Deus e não a segunda pessoa da divindade. Amém, irmão? É nesse filtro que vocês têm que passar. E não me entregar de carteirinha de 30 anos de igreja. E não uma fotinha do batismo. E não ficar mandando eu lembrar lá do culto da praça, e do hospital, e do presídio. Vocês estão entendendo, irmãos? Veja quão grande é a nossa responsabilidade. Foi confiado a nós uma parte. Uma parte? Parte quem teve foi Lutero. Parte quem teve foi João Wesley. Parte quem teve foi os pentecostais. Foi confiado a nós a toda a palavra revelada. Lutero só pregou justificação. João Wesley só pregou santificação.
Uma porção. Os pentecostais pregaram os dons do Espírito Santo. Mas nessa última era, Deus pegou um pouquinho de Lutero, um pouquinho de John Wesley, um pouquinho dos pentecostais e trouxe de volta para o original. Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. 3 etapas da graça. Amém, irmão? Então é isso. É melhor nós nos identificarmos com a palavra todo dia. Amém? Não é sair com a mensagem na mão. Ó, aqui está a mensagem, ela está carregando o livrinho. Não é. Isso não identifica você, não. Só identifica você que é você tabernáculo, palavra original, alguma coisa assim. Mas não identifica do céu. Amém. Não é andar com a Bíblia embaixo do braço para alguém. Ó, aquele é crente, ó. Não é isso, não. Debaixo do braço, para dentro do coração. Amém, irmãos? Para no corpo, no alma e no espírito. Amém? Então as pessoas dizem, é difícil demais, pastor. Aonde foi que Jesus disse que é? A palavra é difícil. Jesus disse, o meu jugo é suave, gente. O meu juízo é suave. Mas é pesado demais. Quem disse isso? Eu falei que o meu fardo é leve. As pessoas estão falando que Jesus é mentiroso. As pessoas não querem acreditar em Jesus. Jesus disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmão, aceitar a palavra, andar na palavra, tentar viver uma vida cristã e tentar ir para o céu, isso é suavidade. Deixe ele ser liberto pelo Espírito Santo. Deixe ele ser liberto pela palavra. Deixe ele nascer de novo. Não tem nada pesado. Não tem nada. Amém, irmão? Como diz uma mãe, ele cantará como os passarinhos. Ele andará, voará como os passarinhos. Tentará abraçar o seu pior inimigo. Dizer, vem cá, deixa eu dar um abraço para você. Quando ele tem o Espírito Santo. Quando não tem, eu não quero nem passar perto daquele irmão. Eu não quero nem passar perto daquela irmã. Não me fala nada daquele homem. Não tem nunca o Espírito Santo. Não tem nada do Espírito Santo. Porque, irmão, parece que o Espírito Santo, quando vem na pessoa, ele quer abraçar o seu pior inimigo. Vamos ficar de pé. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Creio que fomos ricamente abençoados. Senhor, nosso Deus e Pai. Senhor, muito obrigado pela exposição da Tua palavra. E ajuda-nos, ó Pai querido, nessa hora. Perdoe nossos pecados, nossas faltas cometidas na Tua presença. E que a mão de misericórdia do Senhor esteja conosco, para que nós não possamos causar escândalo algum ao Evangelho de Cristo, Senhor. Para que possamos ser virgens prudentes, mantendo as suas lâmpadas acesas, ó Pai, sem que falte o azeite do nosso coração, o Espírito Santo da palavra sendo pregada. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda cada um, Senhor, por meio da Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por tão grande misericórdia que o Senhor deu para nós essa noite. Quão grande o Senhor manifestou entre nós por meio da Tua palavra. Obrigado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Então, cada culto que você vem para manter a sua lâmpada acesa. Amém, irmãos? Porque você recebe do culto o Espírito Santo por meio da palavra pregada. Deus abençoe a todos. Até a próxima reunião, se Deus permitir. Deus abençoe.